E digo Mas mais... eles vão fortificar, Rodolfo? Só vão manter tropas, eles vão fazer, os russos vão fazer fortificações também? Você percebe isso aí? Vão fazer fortificações em umas áreas mais sensíveis e vão colocar um sistema de vigilância ISR constante na fronteira, de modo a evitar o máximo de buraco. Só que tem o seguinte, professor Farinaro, você critica muitas vezes, aí que tá, os pró-Rússia não lhe compreendem. Olha só, vamos falar por que aconteceu essa operação em Kursk. Gente, eu estou falando que eu tenho informação de lá. Há mais de um mês e meio, antes do dia 6 de agosto, a inteligência de campo fazia relatórios de concentração de forças inimigas em Sumy, na fronteira com Kursk. E o alto comando russo não fez nada. Responsabilidade de quem? Do senhor Lapan, Alexander Lapan. Ele, de novo, não deixou ninguém lá. Deixou uma penca lá de poucos recrutas que foram capturados e, consequentemente, gerou uma humilhação para os russos. Outra questão que os ucranianos buscaram, que eu esqueci de falar, foi aprisionar o máximo de russos para fazer barganha com troca de prisioneiro, que é muito desvantajoso hoje em dia para a Ucrânia. Moral da história, de novo, Alexander Lapan cometendo desídia, e ele só sobrevive no Estado Maior porque é protegido de Gerasimov, de Valery Gerasimov. Então isso mantém aquelas críticas aos esquemas de patronagem no esquema no alto comando do Estado-Maior da Federação Russa, continua. Quem é Alexander Lapan? O mesmo que deixou a região de Kharkiv na ofensiva ucraniana que começou por Balaklia em final de agosto de 2022, só com 3.800 combatentes para todo o oblast de Kharkiv. Balaklia foram 2 companhias da Rosguardia que seguraram ali no início do avanço. 2 companhias da Rosguardia. Os assentamentos ao redor, tinha 20 assentamentos em Grey Zone, que ninguém ocupava ninguém. E eu vou falar, sabe por quê dos avanços rápidos dos DRGs ucranianos em curso? Porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém. A situação não ficou pior. Por quê? A Rosguardia, junto com os voluntários Wagner, que são subordinados à Rosguardia, que é a Guarda Federal Russa, é que seguraram ali. Começaram a capturar os DRGs. Aí permitiu a aviação tática chegar, a artilharia chegar e a aviação operar. Se não fosse eles, estaria muito pior. Então, assim, é um negligente, é um incompetente o Alexander Lapan. Eu estou falando aqui de forma rasgada para vocês. Pergunta para militares russos que estão lá na linha de frente o que acham de Alexander Lapan. Pergunta para Ramzan Kadyrov, da República da Chechênia, o que ele acha de Alexander Lapan. Pergunta para quem está na prática comandando a resistência ali, o Abtialudnov, o general checheno, o que ele acha do Alexander Lapan. Pergunta para qualquer combatente do grupo Wagner o que ele acha do Alexander Lapan. Pergunta para o Andrei Morbichev, que está dando um show lá na direção Prokrovsk, o general Andrei Morbichev. No fundo, um dia ele vai falar isso. O que ele acha de Alexander Lapan? Então, a gente tem que ser verdadeiro aqui. Quando o professor Farinazzo aponta essas críticas, não é à toa, a gente tem que falar a verdade. Analista não tem torcida, amigos. Analista tem realismo. Da mesma forma, desculpa só me prolongar, não vou glamorizar como os pró-Ucrânia querem essa incursão em Kursk, porque ela não tem sustentabilidade operacional e logística, não tem. E principalmente ela vai se tornar uma kill zone, uma zona de matança, como foi a saliência de Rabotino e Verbovoi no sul de Zaporizhia. Pode a mídia fazer glória de que está ocupando 800, 1.000 quilômetros quadrados. Em conceito de defesa elástica e móvel, isso não faz diferença. Do que adianta você ocupar um determinado assentamento que é uma posição taticamente desfavorável? Você tem que ceder terreno, isso faz parte. Só que esse próprio militar ucraniano me fala, a doutrina ucraniana é fixar-se e manter terreno a qualquer custo, em detrimento da incolumidade das próprias tropas. As retiradas são proibidas. Justamente por quê? Por causa de corzinha de mapa que precisa pautar a mídia e o Ocidente.